Poder sentar, queridos. Antes de ser projetado aí na tela, eu quero pedir à igreja que abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 8. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. Muito bem, agora podemos ler aqui numa versão única, mas é importante que você saiba aonde essa passagem se encontra na sua Bíblia, porque depois você pode meditar, ir para casa e saber aonde foi que você encontrou essa passagem. Capítulo 20 de Mateus, verso 1 ao verso 8, diz o seguinte: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Amém. Queridos, o tema dessa noite, algo que Deus vem falando muito ao meu coração, me chamando muito a atenção. Eu coloquei aqui como os adoradores da última hora. Eu gostaria que você repetisse comigo esse tema dessa noite. Todos juntos? Os adoradores na última hora. Vamos repetir? Os adoradores da última hora. A confissão de Westminster, na Inglaterra, na Alemanha, e na Inglaterra, foi quando a igreja, depois da reforma, sentiu a necessidade de elaborar um credo que norteasse as doutrinas fundamentais do cristianismo pós-reforma. E um dos pontos daquele credo que vale até os dias de hoje, é que o fim último de toda a criação é para o louvor da glória de Deus. E desse texto, nós extraímos que o motivo pelo qual você veio à existência, o motivo pelo qual você existe, é para adorar a Deus. Toda a criação, ela na verdade tem como seu fim último adorar a Deus. Podemos ver em Romanos capítulo 11, verso 33, 36. Romanos capítulo 11, verso 33, 11, 33, 36. Dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Todos juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre. Amém. Sabemos que pela palavra do Senhor, nós existimos para o louvor da glória de Deus. Mas quando Adão, o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele pecou, desobedeceu, entrou aí o pecado no mundo e com o pecado a morte. Adão então, não só ele, mas levou toda a raça humana a perder a sua posição de adorador. Ele foi expulso da sua posição de adorador. A esse evento da desobediência, nós chamamos de a queda do homem. A palavra queda, ela é muito pertinente na teologia, porque fala exatamente disso, de uma posição que você perde e você cai. Adão perdeu e consigo arrastou toda a raça humana. Perdeu o propósito último da sua existência. Aí ao perder o propósito da vida de adoração, a mente humana, como a de Adão, obscureceu-se e ficou confusa e desorientada. Paulo, escrevendo na sua carta aos 1 Romanos, capítulo 21, 25, que nós queremos, pelo menos, passar ligeiramente nesse texto. Romanos, capítulo 1, verso 21. Paulo vai mostrar a consequência do homem longe de Deus, aquele que perdeu a sua posição de adorador. Verso 21 diz: porque tendo conhecimento ou conhecido a Deus, não glorificou como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. E o verso 25, que ainda quero ler, diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugares do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo vai falar no verso 21 que o coração insensato deles obscureceu-se. Quando o homem perdeu o sentido da sua existência, o sentido maior da sua existência, que é adorar a Deus, a sua mente obscureceu-se. E essa palavra tem como sinônimo algumas outras palavras que diz: ela cerrou-se. Obscurecer é cerração, é negrura, é sombra, é manto, é noite, é nuvem. Todas essas palavras trazem em si um outro sentido para caos. O homem entrou no caos, ele perdeu completamente a orientação da sua vida, da sua existência. Essa foi a condição que a humanidade foi submetida ao deixar de viver para o louvor da glória de Deus. Entrou a humanidade num período negro da sua história. Logo após a queda, nós sabemos que Adão, ele foi expulso do jardim, e o jardim ficou intocável, e na figura de Gênesis, do Antigo Testamento, vai dizer que foi colocado ali anjos para que Adão, ou o homem, não entrasse mais no gozo do Senhor. E o homem então passou a habitar nos lugares tenebrosos da terra. Mas no decorrer da história da humanidade, da nossa história, de Adão até os nossos dias, até hoje, dia 27 de agosto de 2017, no decorrer dessa história, de Adão até hoje, Deus sempre reservou para si gerações de adoradores que sustentasse sobre a terra o louvor da glória de Deus. Numa linguagem figurada do profeta
dada ao profeta Elias, Deus sempre reservou sobre a terra 7.000 que não se dobraram a Baal. Desde o tempo de Adão, mesmo quando o mundo entrou em terrível trevas, Deus sempre levantou geração de adoradores. É sobre essas gerações de adoradores que quero falar nessa noite. Não quero falar especificamente do que é adoração. Eu quero falar sobre as gerações de adoradores. E eu tenho certeza que você entrou nesse lugar aqui. E se você prestar bem atenção, você vai descobrir qual é o sentido da sua vida e por que Deus trouxe você esta noite a este lugar. A parábola dos trabalhadores da vinha, conforme nós lemos, eu vou pedir para que seja colocado na versão AA, porque ela vai me ajudar a esclarecer algumas coisas aqui. Começa dizendo: pois o reino dos céus é como um proprietário, ou como um homem proprietário que saiu de madrugada, diga comigo, de madrugada, a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, diga comigo, 3ª hora, viu que estavam outros ociosos na praça, e disse-lhe: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora 6ª e da 9ª, diga, hora 6ª e hora 9ª, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10, diga comigo, 1/10, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: ide também vós para a vinha. E no verso 8 ele diz: ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Essa parábola, ela está num contexto que está narrado no capítulo 19, de Mateus, no capítulo anterior. O contexto dessa parábola, já, na verdade, é uma resposta que Deus dá a Pedro e aos discípulos. No capítulo 19, houve um jovem rico que procurou Jesus, dizendo que queria segui-lo. E Jesus disse que ele deixasse tudo, vendesse tudo o que tinha e o seguisse. E aquele jovem entristecido não atendeu à convocação de Jesus e saiu. Pedro viu aquela cena e logo no capítulo 19, verso 27, Pedro vai perguntar: Senhor, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Então Jesus vai falar, começando, dizendo sobre que recompensa tem aqueles que deixam tudo para segui-lo. A parábola que nós lemos, ela é um complemento dessa história. E então ele diz, Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Depois de responder a Pedro de que ninguém que segue a Jesus jamais ficará sem recompensa, receberá aqui em vida 100 vezes mais e na futura a vida eterna, e se assentarão em 12 tronos para julgar todas as tribos de Israel. É uma figura de que há uma recompensa para aqueles que, em meio a toda a adversidade, mantêm a firmeza, o propósito de adorar a Deus acima de todas as circunstâncias. Ele entra no capítulo 20
E ele começa então a explicar mais um pouco, ampliar a visão de Pedro. E ele diz que nessa parábola conhecida como os trabalhadores da vinha, Jesus toma o calendário de um dia judaico. Por isso eu pedi para fazer a leitura na versão AA, porque o dia judaico, ele não era computado como o nosso dia de horas. Meia-noite, 1h da manhã, 2 horas. Não, ele tinha o período da madrugada, que na verdade era antes do alvorecer, até o alvorecer. E depois vinha chamada a primeira hora. Depois vinha a terceira hora, que era 9 horas da manhã. Depois vinha a 9ª hora, que era o meio-dia. E depois a sexta hora, meio-dia. E a 9ª hora era 15 horas da tarde, 3 horas. E agora vinha a 1/10. Era a última hora do dia. Era o dia onde o sol estava se pondo. 5 horas da tarde, no nosso horário, no nosso dia. Então Jesus toma esse calendário do dia judaico, contando esses períodos da madrugada, terceira hora, sexta, 9ª e 10ª, para representar um processo histórico que abrange de Adão até os nossos dias. Então eu gostaria que você acompanhasse isso. Jesus nunca fala algo que não tenha muita profundidade por baixo das suas palavras. Ele está querendo chamar a atenção agora de que sempre houve uma geração de trabalhadores que ele levantou e que não negou o seu nome. E ele então vai explicar isso através dessa parábola, que era num contexto do campo, dos trabalhadores do campo e de um dia judaico. Por isso no verso 1 diz: saiu de madrugada para contratar trabalhadores. O horário da madrugada sempre foi o horário mais difícil para o trabalhador do campo. O horário da madrugada sempre foi um período mais difícil porque é o mais perigoso. Para quem trabalha no campo, pois as ameaças da escuridão é constante sobre aqueles trabalhos. Eles começam a trabalhar ainda no escuro. E esse horário exige coragem, desafio. É um horário desbravador. Quem já conversou com alguém, porque nós estamos falando aqui, mas é preciso levar a mente de vocês a essa realidade. Talvez não tenha ninguém aqui que tenha nascido na agricultura da cana. Mas se você conversar com alguém que foi cortador de cana, que ganhou a vida cortando cana, abrindo aqueles caminhos pela madrugada, você vai saber o quanto isso é difícil e é perigoso. Esse é o primeiro horário que Jesus se refere. E nesse horário ele levantou trabalhadores da madrugada. Quando o escritor da carta aos Hebreus escreve para a igreja do seu tempo e para o nosso tempo, com a intenção de estimular a fé dos nossos irmãos e a nossa fé e a nossa perseverança, o escritor da carta aos Hebreus escreve um capítulo inteiro para falar dos trabalhadores da madrugada. Nós chamamos esse capítulo de os heróis da fé. São os desbravadores. São homens e mulheres do Antigo Testamento que foram chamados por Deus para serem os adoradores do primeiro momento. E eu gostaria de caminhar com vocês pensando nesses trabalhadores da primeira hora. Os trabalhadores da madrugada, capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos ver a partir do verso 3. O escritor vai primeiro falar aqui sobre a criação do universo. Ele vai dizer que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Depois de falar sobre o universo, ele vai entrar especificamente sobre a vida de alguns homens e mulheres. No verso 4, então, ele começa a falar do primeiro adorador dessa terra. No período da noite, no período mais escuro, onde a humanidade vivia em completas trevas depois que Adão peca. Abel, o filho de Adão, diz o versículo 4,
que pela fé ele ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas e, embora esteja morto por meio da fé, Abel ainda fala. Nós sabemos dessa história, é que Abel ofereceu um sacrifício a Deus que agradou a Deus. E o seu irmão Caim ofereceu também um sacrifício que Deus rejeitou. E o livro de Hebreus, ele vai falar sobre a oferta de Abel, que mesmo depois de morto, ele adorou de uma forma tão intensa, tão pura e tão verdadeira, que até hoje a sua vida fala para nós. Abel, um dos primeiros adoradores da madrugada. Depois ele continua falando de Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ele começa relatando, e ele vai dizer no versículo 4, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele começa a fazer uma intromissão na narração. Ele fala de Abel, fala de Enoque, e agora ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo para mim e para você que é preciso que você o faça na fé, baseado na fé. E mesmo sem ver as circunstâncias, você adore a Ele acima de qualquer outra necessidade que você tenha. Por isso ele faz essa intromissão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele continua então, lembrando da vida de Noé. Verso 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua vida, e por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós sabemos que Noé pregou 120 anos sobre um juízo que viria. Que sustentação de fé, que adoração poderosa. 120 anos pregando a mesma mensagem. Imagina, irmão, domingo a domingo, eu subindo nesse púlpito aqui, e falando o mesmo texto bíblico, falando a mesma mensagem. Será se você ficaria aqui domingo a domingo? Mas Noé passou 120 anos dizendo: o juízo vem chuva sobre a terra, vocês precisam se arrepender para que Deus não envie chuva sobre a terra e não destrua a raça humana. Noé alcançou testemunho também de que agradar a Deus, porque diz que Noé era um homem íntegro, justo e segundo o coração de Deus. Estes eram os homens da madrugada. Eles desbravaram esse primeiro horário da madrugada. Eram os trabalhadores que Deus havia chamado. Entramos ainda no verso 8, na vida de Abraão. Quando Abraão morava em Ur dos Caldeus, ainda totalmente numa comunidade, numa sociedade idólatra, Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Abraão obedeceu prontamente e foi para uma terra que não conhecia. E o autor diz assim: pela fé, quando Abraão foi chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 8 diz que pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. E também pela fé, a própria Sara também creu que poderia gerar filhos. Esses foram os homens que pagaram o preço de sustentar a obra de Deus no mundo. E o texto não para aí. No verso 13 do capítulo 11, nós encontramos uma observação do autor dessa carta, dizendo: todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão passa. Vem os filhos de Abraão no capítulo 20, verso 20 do capítulo 11. Pela fé, Isaque,
Abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro. Quando Isaac estava prestes a partir dessa vida, já bem de idade avançada e já cego, pela fé, ele abençoa os seus filhos para que eles continuem sustentando o testemunho da adoração. Por isso que pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou um dos seus filhos, abençoou os filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas, do Egito e de suas instruções, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E o autor vai fazer mais uma intromissão, aplicando o texto para o seu tempo. Ele diz: por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Quem está entendendo, dá um amém. Todos esses homens foram os trabalhadores da madrugada. Foi o período onde não se tinha vantagem nenhuma de servir a Deus. Não se via nenhuma recompensa momentânea. Mas esses homens, todos eles, o que marcaram a vida desses homens é que eles eram genuínos adoradores. Todos esses homens construíram um altar. Construíram um altar e queimaram sobre esse altar, nos moldes do Antigo Testamento, holocaustos a Deus de adoração. Adoraram nos momentos mais difíceis da vida. E eles não entendiam que tudo o que eles estavam fazendo, na verdade, o escritor da carta aos Hebreus vai falar que era para o nosso bem que eles estavam fazendo aquilo. Era Deus trabalhando através dele, por minha causa e por sua causa. E o autor, então, da carta aos Hebreus, tentando estimular a fé dos irmãos do seu tempo, do primeiro século, ele continua no verso 32, essa narração muito emocionante, muito bonita. Ele diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, não tenho tempo para falar de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ele está dizendo: eu não tenho tempo. Se eu fosse detalhar a vida de Gideão, de Baraque, do próprio Sansão, de Jefté, Davi e outros, e os profetas, não teria tempo de narrar toda a história desses homens. E eu gosto quando ele diz os profetas, porque nós conhecemos um pouco da história do profeta Elias, do profeta Eliseu, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Amós e de todos os outros profetas que muitas vezes pagaram com a própria vida por causa da palavra que proferiam em nome de Deus. Eram os adoradores da época da escuridão. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre essa geração. Vinha especificamente sobre um homem, mas ele não vinha como veio no dia de Pentecostes sobre toda a carne. E esses homens continuaram a sustentar o testemunho, e diz o texto que eles da fraqueza tiraram forças, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões e apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Mas não só existiam homens, existiam mulheres também. Verso 35 diz: houve mulheres. Houve mulheres. E quando eu estava meditando nisso, eu escrevi alguma coisa aqui. Não era costume nos tempos antigos mencionar os nomes das mulheres.
Mas aqui fica claro que ao lado de cada homem existia uma mulher. E se não existia ao lado, existiu antes aquelas que geraram esses homens de Deus. Ao lado de Davi existia uma Abigail. Ao lado de um Abraão existia uma Sara. Antes de existir Samuel, o grande profeta, existia uma Ana que adorava a Deus e conseguiu as promessas do Senhor. Antes de existir um grande Moisés, existia uma mãe zelosa chamada Joquebede. E outras anônimas, como juíza Débora, que Deus usou poderosamente no tempo da madrugada. E que muitas vezes hoje nós achamos que tudo caiu do céu bonitinho agora, de repente. Mas não foi. Deus sempre levantou uma geração de adoradores. São os trabalhadores dos 5 horários que nós encontramos no dia judaico. E eu estou citando aqui os trabalhadores do primeiro horário. Os trabalhadores desbravadores da obra de Deus sobre a terra. Porque na verdade quando Adão pecou, houve uma sentença de morte sobre toda a humanidade. Mas Deus estabeleceu um plano de resgate. Na verdade, esses homens, sem saberem ao todo do plano de Deus, mesmo assim eles confiaram, creram e continuaram dando um sim ao chamado de Deus para as suas vidas. Quando Abel adorou, ele não sabia que o seu sacrifício seria usado para sustentar as promessas de Deus sobre a terra, de que um dia viria da semente da mulher um homem que esmagaria a cabeça da serpente e traria salvação a todos os homens e anularia para sempre a sentença de morte que estava sobre toda a humanidade. Abel adorou sem saber o que estava fazendo, a não ser que cria nas promessas e naquele que é Deus de graça, fiel e misericordioso. E porque a adoração dele foi genuína, foi pura, foi verdadeira, o escritor diz aqui, até hoje a vida dele ainda fala. O autor da carta continua escrevendo no verso 36. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Eu não sei quantos aqui já leram o livro de Jeremias. Jeremias recebeu o apelido de profeta chorão. Esse homem apanhou muito, irmãos. Ele apanhou na cara, ele foi acorrentado, ele foi jogado em calabouço, num tempo frio, de guerra, no escuro, alimentado com pão e água, com o propósito de que ele morresse mesmo. Ele e Isaías são os maiores escritores de profetas maiores do Antigo Testamento. Conhecido como profeta chorão, foi um adorador da madrugada. Profetizou sobre os tempos que viriam. Juntamente com Isaías, que veio logo um pouco antes de Jeremias. Isaías foi o profeta messiânico. Você vai encontrar boa parte das promessas de Isaías, das palavras de Isaías falando sobre o Messias. Foi o homem que, no momento que Reusias morreu, ele entrou no templo e ele viu a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E quando ele pensou que ia morrer, Deus disse, não, Isaías, eu tenho um plano para você. Ele purificou Isaías com a brasa do altar e fez um chamado a Isaías, dizendo, Isaías, quem irá por nós, Isaías? Eu preciso, Isaías, no seu tempo, levantar uma geração de adoradores. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Isaías agora já purificado e extasiado em ver a glória de Deus, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus disse, eu vou te enviar às nações e que o que eu falar e botar na tua boca, tu falarás, Isaías. Era Deus trabalhando por mim e por você. Esses homens foram maltratados, apedrejados, verso 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Oh, que diferença de hoje! Se Deus não me responde,
eu já faço biquinho para ele. Porque eu não entendo que o projeto de Deus para a minha vida é muito mais além do que me dar roupa nova, empreguinho e casamento almofadadozinho. O projeto de Deus sobre a humanidade é muito maior do que simplesmente eu ficar aqui, pastor, ora por mim, porque essa semana não foi bem, o meu dinheiro não deu, ou porque eu estou com a gripe. Paciência, irmãos. Tem uma humanidade chorando, tem uma igreja sendo perseguida aqui no nosso tempo, nesse horário, alguém está sendo morto por causa da sua fé. E nós estamos deitados em berços esplêndidos, querendo que Deus pare toda a sua agenda para atender aos meus caprichos. Porque cada um de nós é como um buraco negro, irmãos. Nós sugamos tudo que está ao nosso redor. Queremos amizades para que as amizades nos atendam. Queremos uma igreja que nos atenda. Uma liderança que nos atenda. E aí nós saímos também para dentro de casa, uma esposa que nos atenda. Um marido que nos atenda. Os pais que nos atendam. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Verso 38. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho. Diga comigo, receberam bom testemunho por meio da fé. Por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Imagina Deus me chamasse e dissesse: Augusto, é o seguinte, eu tenho uma obra para você, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai me abençoar muito. Você vai trabalhar, eu tenho um chamado, você vai fazer isso. Mas você vai morrer, vai chegar ao fim da vida e não vai ver o fruto do seu trabalho. Outros vão colher. Eu digo: Senhor, tem certeza que esse chamado é para mim? Eu acho que o Senhor se enganou. Como assim, Senhor? Como assim? Não, você só vai ser meu instrumento. Você vai sustentar um testemunho. Na sua geração, você vai sustentar um testemunho. Você vai simplesmente proclamar a minha palavra. Agora, não espere que a minha palavra vai trazer bênção sobre a sua vida. Você vai ter doenças, mas você vai proclamar a minha palavra. Vai ser momento que você não terá emprego, você continua proclamando a minha palavra. Vai ter momento que você vai entrar em crise no casamento, mas você não vai perder o foco. Põe o foco em mim. Mantenha o testemunho da minha palavra. Vai chegar momento que o seu filho vai ter problemas nisso, naquilo. Vai acontecer isso ou aquilo. Mantenha o foco na minha palavra. E se você é um adorador da madrugada, você diria como todos esses homens: eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo assim você adoraria sem ver os resultados da sua adoração. Queremos jejuar hoje e ver Deus abençoando o resto do ano todinho a nossa vida. Precisamos jejuar, sim. Jejuar para ver a glória dele se estabelecendo sobre a terra. Para pagar o preço para que Cabedelo, João Pessoa, Paraíba, o Brasil e o mundo possa conhecer a glória de Deus. Porque muitas vezes as nossas orações e os nossos jejuns são interesses próprios e pessoais. Também são legítimos a jejuar e orar e fazer propósito pelas nossas vidas. Mas eu quero dizer, Deus tem um chamado muito mais excelente do que apenas ficar você circundando em
volta de si mesmo. Há uma obra extraordinária e está diante do seu nariz e dos seus olhos. Os campos estão brancos para a ceifa. O mundo está se perdendo. E o que nós estamos fazendo? Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Esse não é o evangelho que nós estamos conhecendo hoje. Que conversa é essa, Senhor? De não receber. Eu já ando com a sacolinha pronta para receber. Eu já te adoro para receber. Eu já fui ao culto hoje. Então eu vou ter uma semana abençoada, né, Senhor? Porque o Senhor viu, o Senhor foi para o culto. Culto é adoração. Culto é entrega. Culto não é para você receber, é para você dar. Por isso, culto é adoração. Você remete a Ele a adoração. Ele responde se Ele quiser. Ele é soberano, Ele é Deus. Mas você continua adorando. Mesmo se Ele não responder hoje, não responder amanhã, continua adorando. É o que esses trabalhadores da madrugada nos ensinam. Foram os primeiros adoradores. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Verso 40. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. É brincadeira, irmãos. Que peso tem essa palavra. Eu não sei se você entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória muito alto. Mas eu entendo que você não entenda. Esses homens não receberam o que esperavam. Eu vou ler o verso 39 e o 40, você vai ler comigo. Todos juntos, verso 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe o que ele está dizendo? Deus não permitiu que eles entrassem na bonança da promessa sem esta geração que está aqui nessa noite. Aqueles homens apenas foram como burro de cargas, vamos dizer assim. Eles carregaram um plano de Deus. Mas como Deus é paciente e quer que todos os homens sejam salvos, Ele disse, não Abraão, ainda não é aqui, tem muita gente. Não Noé, não Isaac, não Sansão, não Jefté. Não, porque tem uma geração que eu preciso alcançar. E Ele estava pensando em nós, em Intermares, em João Pessoa, em Paraíba, em 2017. Porque Deus é longânimo e Ele quer que você conheça e toda a raça conheça, tenha pleno conhecimento dEle. E nenhum dos homens se percam. Eis o plano maravilhoso de Deus, eis o plano eterno de Deus. Ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não permitiu para que nós não fôssemos rejeitados, eles não entrassem totalmente na promessa, sem que nós também entrássemos. Deus havia planejado algo melhor para nós. Aleluia. Encerra o capítulo 11. Encerra o período da madrugada. E o período da madrugada encerra-se com as palavras do profeta Malaquias. Você vai encontrar, antes de você ler aí Malaquias, antes de colocar aqui na tela. Você vai ver que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, antigamente tinha as Bíblias, traziam uma página em branco. Era, na verdade, proposital. É para mostrar que havia uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento
Diga comigo, o último adorador da madrugada. Malaquias. Ele encerra também o seu livro no capítulo 4 com uma palavra. Uma palavra de juízo e de esperança. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz assim: pois certamente vem o dia, ardendo como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Malaquias encerra falando de uma época de juízo. Aqueles que durante o período da madrugada não ouviram o testemunho desses homens, desses profetas, desses adoradores, um dia seriam julgados. Mas havia uma promessa para frente. É que para aqueles que reverenciam o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Era uma promessa explícita sobre a vinda do Messias Jesus Cristo. Mas agora Malaquias silencia. E agora temos um período chamado período interbíblico. Entre Antigo e Novo Testamento. 400 anos sem profecia. 400 anos sem adoradores. 400 anos sem testemunho sobre a terra. Terminado o horário da madrugada, segue-se esse período também negro na história da igreja. Silêncio total da parte de Deus. Sem revelação, sem profetas e sem adoradores. É essa página em branco entre o novo e o antigo. Após 400 anos, quando os homens, quando a sociedade, quando o sistema iníquo, quando o inferno pensava que Deus havia desistido do homem, surge no deserto da Judeia uma voz que clama no deserto. Um homem chamado João Batista. João Batista surge e ele é a resposta da profecia de Isaías, que viria o dia que a voz do que clama no deserto ia surgir. Isaías profetiza sobre o tempo de João Batista e no tempo de Jesus, antes de Jesus aparecer, João Batista aparece no deserto da Judeia, proclamando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem era João Batista? Vamos aprender um pouco a ser crentes em Jesus Cristo. Segundo Jesus, João Batista, igual a ele, não surgiu nenhum outro sobre a face da terra. Nascido de mulher, não. Ninguém foi maior do que João Batista. Mas ele não aparece nos palácios de Roma. Ele não aparece no sinédrio dentro de Jerusalém. Ele não anda com roupas esplêndidas. Ele é um homem do deserto. Ele veste-se, a sua roupa é pelos de camelo, e ele traz um cinto de couro, e ele come mel e gafanhoto. Que caricatura estranha! Como é que alguém pode ser usado por Deus assim? Mas esse homem tinha uma boca de trovão. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele sai proclamando que o sol da justiça estava para surgir naquela época. E ele dizia: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava proclamando sobre Jesus Cristo. E aí, durante 3 anos, Jesus aparece, é batizado por João. E durante 3 anos, Jesus começa a levantar os novos adoradores da terceira hora. Diga comigo: a madrugada já passou. O dia já raiou. E agora nós estamos à terceira hora. É 9 horas da manhã. No calendário de Deus, 9 horas da manhã. Diga comigo: no calendário de Deus, é a terceira hora.
E agora Jesus começa a fazer seus discípulos, levantar seus discípulos. Por 3 anos Jesus começa a treinar os seus discípulos, treinar os adoradores da terceira hora, até que 50 dias depois da sua morte e ressurreição, Jesus cumpre a sua obra e deixa um grupo de discípulos sobre a terra. Mas aqueles discípulos estavam ainda muito amedrontados. E 50 dias depois eles estavam reunidos num lugar, e vocês sabem dessa história, é a história do Pentecoste. Eles estavam reunidos num só lugar, e de repente, orando, esperando pela promessa que fora recebida. E diz o texto de Atos capítulo 2, aqueles discípulos de Jesus, um pouco amedrontados, ainda não entendiam que eles eram os adoradores do amanhecer. E que sobre eles ia pesar toda um peso de responsabilidade sobre esses apóstolos, esses primeiros discípulos. A igreja do Senhor Jesus Cristo ia ser edificada. Mas era muito para a mente deles. Jesus havia ressuscitado e se encontrou com eles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Acho que Pedro olhou para João e viu as mãos dele ainda com os calos da pesca. E disse: pregar às nações. Eu não sei nem falar direito a minha língua. Eu nem sei escrever direito. Que ordem é essa? Toda autoridade me foi dada, Pedro. Portanto, vão e façam discípulos. Eu não chamei vocês para vocês viverem para vocês mesmos. Eu chamei vocês, assim como meu pai chamou os trabalhadores da madrugada, não para viverem para si mesmo, mas para o plano eterno do Pai sobre esta raça humana. E os discípulos assustados, Jesus partiu, ficaram sem a companhia de Jesus. Agora eles entram no lugar e começam a orar e esperar uma promessa, que eles não entendiam sequer como eram. E diz Atos capítulo 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Deus continuava fazendo a sua obra. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O dono da vinha havia descido novamente para visitar a sua vinha e agora estava arregimentando um exército poderoso de discípulos que seriam cheios do poder de Deus e ia sacudir o mundo com a mensagem do Evangelho. E diz o texto que eles, então, verso 5, havia ali em Jerusalém devotos vindo de todas as nações do mundo. Havia 14 nacionalidades naquele lugar. Deus continuava trabalhando no seu projeto. A vinha dele ainda tinha trabalho para muita coisa pela frente. Era 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia. E diz que aqueles homens começaram, Jerusalém estava cheio de pessoas, porque era a festa da Páscoa. De Pentecoste. E aí, judeus de todas as partes do mundo estavam naquele lugar. E se aproximaram então ao ver aquele barulho. E quando chegaram lá, os discípulos estavam todos falando nos idiomas de cada nacionalidade. Era o poder do Espírito Santo. E aqueles homens então começaram a criticar, uns ficaram atônitos, mas outros começaram a dizer: como pode, esses homens são indoutos, como eles podem falar na nossa própria língua? Verso 13 diz: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E aí Pedro, o adorador da terceira hora, que antes estava tão medroso, Pedro levantou-se na força do Espírito, na ousadia do Espírito, e em alta voz dirigiu-se à multidão. E ele responde ao questionamento daqueles homens. E ele diz: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Verso 14, muito bem. Deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Há um simbolismo aí, irmãos. Ainda são
9 horas da manhã. É a terceira hora do dia, em outra versão. Aí tem uma conjugação de sentidos proféticos. Se ali era a terceira hora, eu pergunto, que hora é essa que nós estamos vivendo 2000 anos depois? Que hora é essa? Que hora é essa que você está vivendo hoje? Pedro diz, não, eles não estão embriagados, pois ainda é a terceira hora do dia. Deixe-me explicar isto, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. São ainda 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Surge no Pentecoste agora os adoradores da terceira hora do dia. Homens cheios do poder de Deus. Homens cheios da glória de Deus. Adoradores destemidos, prontos a enfrentar a morte e qualquer consequência. Pedro então se levanta e no verso 22 ele continua a sua primeira pregação, ainda do capítulo 2. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Era Pedro, um adorador da terceira hora. E quem estava ouvindo Pedro? Os homens que haviam crucificado Jesus, os líderes religiosos. Agora, quem estava embaixo eram os líderes, os sábios, os mestres. E quem estava em cima pregando era o adorador da terceira hora. Ele estava cheio de Deus, porque todos aqueles homens que nós citamos aqui, eles puderam permanecer na obra de Deus, porque eles foram cheios de Deus. E agora, aqueles homens intelectuais rogavam a Pedro, varão, o que faremos? Diga o que faremos. Ele interrompe a pregação de Pedro e pergunta o que faremos, porque estavam aflitos de alma. E Pedro responde, cada um de vocês arrependam-se, confesse o nome de Jesus, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos Deus chamar. Começa os adoradores da terceira hora. E aí, irmãos, você tem todo o livro de Atos dos Apóstolos. Esses homens não temeram a morte. Eles adoraram a Deus nas circunstâncias mais adversas. Nós lembramos aqui que Pedro muitas vezes foi chicoteado, ele foi preso, ele foi esbofeteado, mas ele não negou Jesus. Ele continuava destemidamente proclamando o Evangelho de Jesus. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos diz que Pedro, após uma dessas solturas da prisão, depois de ter sido açoitado, ele volta para o grupo de irmãos que estavam orando e ele relata tudo o que eles fizeram. E de repente diz o verso 4 que eles começaram a orar. Diante da perseguição que eles estavam vivendo agora, sabe qual era o conteúdo da oração daquela igreja? Eles dizem no capítulo 4, verso 28, verso 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Eles não pediram, irmãos, para Deus cessar aquela perseguição. Eles pediram ousadia para enfrentar a perseguição. Eles não ficaram agora dizendo, não, vamos aliviar que o negócio está pegando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, porque a perseguição está muito forte. Não, eles disseram, Senhor, olha para as ameaças dele. E estenda as tuas mãos para curar, realizar maravilhas por meio do teu nome. E no verso 31 diz, depois de orarem,
tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aí você pode pensar em Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão. No capítulo 16 de Atos, eles estavam presos nas mãos, presos nos pés, e estavam no cárcere interior. Irmãos, as prisões daquele tempo eram as coisas tenebrosas. Eram ambientes escuros. Impróprio, Senhor, impróprio para a respiração, para ambientes fungicidas, porque não tinham janelas, eles estavam no cárcere interior, era escuridão total. Quando o carcereiro queria ter um contato com ele, vinha com a lamparina e diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam adorando a Deus, louvando o nome dele. Que espécie de adorador é esse? Esse é o adorador da terceira hora, irmãos. E diz que enquanto eles adoravam, de repente, os céus não se contiveram com aquela adoração e veio um terremoto. As moléculas daquelas paredes não se sustentaram diante da adoração de Paulo e Silas. E o terremoto veio e arrebentou as portas, arrebentou as paredes daquele cárcere interior. Mas mais do que isso, as correntes de suas mãos também foram rompidas. Porque que as paredes possam ser rompidas por um terremoto, isso é lógico. Mas que as correntes caiam das mãos, isso não é lógico. Isso é poder de Deus. Esses são os adoradores da madrugada. E aí nós poderíamos continuar falando sobre eles. E eu não sabia que tinha chegado já às 8:50. Mas desse grupo de apóstolos, eu quero mencionar o apóstolo João, que já velho, bem velhinho, ele foi preso na ilha de Patmos. É o apóstolo do amor. Foi aquele, talvez um dos discípulos mais novo de Jesus. Aquele que recostava a cabeça no ombro de Jesus. Esse discípulo, esse apóstolo foi o último a morrer dos apóstolos. E ele está na ilha de Patmos. E no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 9, ele vai dizer assim, todo Apocalipse é uma revelação que Deus deu a João. E ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha de Patmos é uma ilha, das ilhas do complexo de ilhas gregas. Mas João não estava fazendo turismo na ilha de Patmos. Essa ilha era uma prisão do Império Romano, onde colocava as pessoas para lá ficarem e definharem até a morte. João já era idoso, e agora por volta lá do ano 90, ele recebe uma revelação de Jesus, e ele escreve, eu, irmão e companheiro de vocês. Que honra ter irmão João, o apóstolo do Senhor Jesus, como meu irmão, o adorador da terceira hora. No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. E no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta. Verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. E ele vai dizer então, em Apocalipse capítulo 3, só alguns textos para a gente se deliciar com as promessas do Senhor. No capítulo 3, verso 5, ele vai dizer, João, você vai escrever o que eu vou dizer. Escreva as igrejas. E eu reservei 3 textos para esta igreja nessa noite. Verso 5, 3, 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 11, ainda desse mesmo capítulo 12, diz assim, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá.
escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. E ainda o verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Encerra-se o período da terceira hora. A era dos apóstolos terminou. E agora levanta-se o dono da vinha e novamente ele começa a visitar a sua vinha. Porque ele tem um plano. Porque o plano dele estava visando você nessa noite aqui. Os apóstolos foram, o último apóstolo morreu. Mas ainda não havia terminado, ainda tinha a sexta e a nona hora. Ainda haveria meio-dia, 3 horas da tarde, e o dono da vinha se levanta para regimentar trabalhadores para a sua seara. E aí, logo após os apóstolos, ele vem e regimentou o que nós chamamos e que a história reconhece como os pais da igreja. Quando você se não ouviu essa expressão, os pais da igreja foram aqueles homens que pagaram com a própria vida o testemunho da fé. Foram alguns deles que eu vou citar aqui, que tiveram contato primeiro com os apóstolos, aprenderam diretamente com os apóstolos. Eles são chamados dos pais da igreja. Eles surgem no fim do primeiro século para o segundo século. E por que pais? Por que esse nome pais da igreja? Eram assim chamados carinhosamente de pais devido ao amor e zelo com que defenderam com a própria vida os ensinos dos apóstolos. Paulo havia dito que depois da sua partida, muitos entrariam no meio do rebanho com heresias, com falsas doutrinas para destruir o rebanho. Mas Deus, que é o dono da vinha, Ele é zeloso e Ele sempre arquitetou seu plano para proteger a sua vinha. E é por isso que o Evangelho chegou até nós. Porque Ele levantou homens que pagaram com o preço da própria vida. Alguns desses homens, como Policarpo, 159 foi martirizado. Justino foi decapitado. Irineu lutou até a idade avançada contra as heresias do gnosticismo. Orígenes, 254, criou em Alexandria uma escola superior de exegese bíblica. Castrou-se por devoção. Cipriano foi martirizado. Eusébio de Cesareia levou o primeiro imperador romano ao cristianismo. Jerônimo, 378, tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Irmãos, Jerônimo foi um homem que se esmerou-se em traduzir o Antigo e o Novo Testamento na linguagem do latim. E por causa dessa versão, a palavra do Senhor pode ser dissipada no 4º século. Espalhou-se sobre toda a terra. A Vulgata, até hoje, uma tradução excelente da Bíblia. Tivemos Agostinho, muito conhecido no ano 430 da sua morte. Logo após Agostinho, entramos no ano 500. O mundo entra na Era das Trevas. Quem já estudou história geral aqui? A Era das Trevas não tem nada a ver com nenhuma narração bíblica. A história geral conta isso. E por que a história das trevas? Porque a Era das Trevas, que vai do século V, VI, V até o 15º, de 500 a 1500, 1000 anos de trevas. Porque a Igreja Católica, agora forte, proibiu a disseminação e a posse das Escrituras. E sem as Escrituras, e sem o entendimento das Escrituras, e sem a pregação do Evangelho, o homem voltou a embrutecer-se. É só você estudar a Era das Trevas. Mas mesmo nesse tempo, Deus trabalha nas sombras. O profeta Isaías diz que Deus trabalha nas sombras. Quando o homem não está vendo, Ele está trabalhando. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque Ele trabalhou por você quando você não imaginava. Ele te livrou quando você não viu. Ele te guardou quando você estava se perdendo. Foi Ele que te trouxe até aqui. Ele trabalha às escondidas.
Mesmo assim, Deus, trabalhando nas sombras, estava levantando uma geração de adoradores da penúltima hora. Era aí, agora, a 9ª hora. Esses trabalhadores, queridos, iriam sacudir para sempre a história da igreja. A penúltima hora, a hora 9ª, foi a hora dos reformadores da igreja. João Hus, 1415, queimado vivo por causa da sua fé. Um dos precursores da reforma protestante. Savonarola, 1498, enforcado e queimado. Martim Lutero, Zwinglio, João Calvino, John Knox e tantos outros. Você não está aqui de graça. Alguém pagou com a própria vida para você estar aqui. A lista segue. A lista segue. Segue com os nomes dos grandes avivalistas. Do século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Nós não estamos aqui porque caiu do céu alguma coisa. Deus levantou homens e mulheres que pagaram com a vida o preço da genuína adoração. Que contraste com a nossa adoração. Que contraste. Quando esses homens terminaram esse processo, a igreja se estabeleceu teologicamente. Agora precisava de receber aquele fogo da 3ª hora. Aquele do Pentecoste. E aí Deus começa a levantar os trabalhadores da 9ª hora. E aí você pode ver um conde rico da Alemanha, chamado Zinzendorf, abrigou os fugitivos, os que estavam fugindo da perseguição na Alemanha, e ele abrigou esses moravianos, e desses moravianos surgiu um movimento de oração, que foi o maior movimento de oração que a igreja já conheceu no século, desses 2000 anos de história. Desse movimento de oração surgiu o maior movimento missionário da história, que nós não temos tempo para falar agora. Foi o conde Zinzendorf que cedeu as suas terras para abrigar os moravianos. Os moravianos influenciaram diretamente John Wesley. John Wesley, que foi um dos maiores avivalistas do século XVIII. John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney. Charles Finney era tão cheio da glória de Deus que ele, quando chegava nas fábricas para pregar, simplesmente paralisava a produção, porque só quando ele abria a porta, aqueles homens simplesmente caíam por terra. Tal era a glória manifesta na vida de Charles Finney. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, avivalista. Ele pregava e multidões se convertiam. Ele tem um sermão que ficou conhecido até hoje, entre outros, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão, as pessoas se agarravam nas colunas do templo. Tal era a presença de juízo naquele lugar. Todos caíram diante da face do Senhor e se arrependeram. Esse era Charles Spurgeon. Mas deixa eu dizer uma coisa, Charles Spurgeon sofria de gota úrica e de depressão. Ele pregava os seus sermões, multidões se convertiam e depois ele passava 3, 4 dias de cama. Mas quando ele se recuperava, ele novamente voltava a pregar, e assim foi toda a vida de Charles Spurgeon. O outro grande pregador, Moody. D.L. Moody foi também um dos pregadores e avivalista que essa terra já conheceu. Ele, quando se converteu, ele disse a Deus que queria ganhar todos os dias uma alma para ele. Ele era muito pobre. Ele consertava sapatos para sobreviver. E em um certo momento, ele, terminando um dia, ele percebeu que não tinha ganhado ninguém. E ele então entrou em desespero, sentou numa rua, no meio-fio de uma rua, e começou a chorar. Passou um carro da polícia naquele tempo,
uma escolta da polícia, com 4 homens, e ele ainda era muito jovem, e aqueles policiais perguntaram: Moody, por que você está chorando? Por que, meu jovem, você é muito novo? Por que esse choro? Ele disse: porque eu prometi ao Senhor ganhar uma vida todos os dias, e eu ainda não ganhei hoje nenhuma. E aqueles soldados disseram: fique quieto, calma, você vai conseguir. E passaram em frente, adiante. Passaram um quarteirão, 2 quarteirões. E de repente naquele veículo começou a haver um quebrantamento e um choro, que eles não entendiam o que era. Um olhou para o outro: porque nós estamos chorando? E o outro disse: é por causa daquele rapaz sentado na esquina lá. E eles voltaram e disseram: não chore mais, nós estamos aqui, nós queremos esse Jesus. William Seymour, 1906. Moreno, preto, discriminado nos Estados Unidos. Não tinha muita educação. Conseguiu o direito de estudar teologia, mas ficando no corredor, porque o seminário não admitia negros. Esse homem começou a buscar a face de Deus, e através dele eclodiu o último e maior avivamento que a história já viu. O avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Sabe como era o local que ele adorava? Ele colocava no lugar que ele ia pregar um caixote, esses caixotes de feira. Ele colocava o rosto dentro daquele caixote, e ali ele passava horas adorando ao Senhor. E através de Seymour, William Seymour, eclodiu o maior avivamento dos últimos 100 anos. Até hoje, a terra toda foi influenciada pela vida de William Seymour. Na década de 40, um grupo de seminaristas, nesse ainda afã de avivamento que os Estados Unidos viviam, um grupo de seminaristas foi à Europa, numa excursão, para passar pelas cidades, pelas igrejas, pelos monumentos dos grandes avivalistas da Europa. E então aquele grupo chegou na casa de John Wesley. E chegando lá, o guia começou a mostrar aquele grupo de seminaristas. Aqui é onde ele comia, a cozinha dele. Aqui era seu quarto, aqui é a sua escrivaninha. E junto da escrivaninha existia uma cadeira. E a biografia conta, e a história também conta, que aqueles jovens chegaram e viram, e o guia disse: era aqui onde John Wesley orava. E ali aquele grupo então visita, e todos saem, e no fim do dia, o guia vai fazer a contagem daqueles alunos, e percebe que um aluno faltou. Está faltando alguém aqui. E pensaram por onde eles tinham passado, e ninguém sabia onde estava aquele rapaz. E então eles voltam até a casa de John Wesley, e saem procurando em cada cômodo, e chega no lugar onde John Wesley orava, naquela cadeira, tinha um jovem ali ajoelhado, e ele clamava dizendo: Senhor, faz as mesmas obras que o Senhor fez no passado. Repete novamente: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. E o guia chegou: vamos, Billy Graham, o ônibus já está esperando, precisamos partir. Foi o grande e o maior pregador do século XX da nossa história, vivo até hoje, Billy Graham. Um 10ª hora do dia. Diz a parábola aqui, o Senhor então, o dono da vinha, sai novamente a ver a sua vinha, e passa pela praça, e vê trabalhadores desocupados. 5 horas da tarde, fim do dia, apenas 1 hora para terminar o dia. Aleluia. Apenas 1 hora.
saindo por volta das 5 horas, capítulo 6, 26 de Mateus, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Até a 9ª hora ainda era natural que o senhor da vinha, ou os senhores das vinhas, saíssem com um contrato na mão, à busca de trabalhador. Até a 9ª hora se justificava. Mas faltando 1 hora para terminar o dia, quem era esse louco que iria contratar alguém? Só falta 1 hora para encerrar. E ele olha os trabalhadores e ele pergunta: por que vocês estão aqui desocupados? Desocupados. E eles respondem, verso 7, porque ninguém nos contratou. Porque ninguém nos contratou. Sabe qual é a resposta que está escondida por trás dessa afirmação? É porque ninguém nos achou digno de trabalhar na sua vinha. É porque, na verdade, ninguém nos valorizou. O dia já está acabando. Não somos merecedores. E o senhor daquela vinha diz: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E o dono da vinha, por misericórdia, ele sai ainda hoje novamente a contratar. Vão vocês também trabalhar na minha vinha. Quem são os trabalhadores da última hora? Quem são os adoradores da última hora? Ele está procurando quem o adore com o mesmo peso da adoração de Abel. Cadê os trabalhadores da última hora? Cadê os adoradores da última hora? O dono da vinha está olhando sobre toda a terra e está esperando que se levante sobre a terra adoradores com o mesmo peso da adoração de Abel. Que embora esteja morto, sua adoração ainda fala. O louvor pode se aprontar. Ele está contratando quem ande com ele como Enoque andou. A história da vinha começa em Abel, mas termina com você. Começa com Abel, mas termina com você. Ele está buscando quem seja íntegro como Noé em sua geração. O dono da vinha está procurando quem lhes obedeça como Abraão obedeceu. Quem vai ocupar o lugar de Jonathan, Eduardo? Quem vai ocupar o lugar de John Wesley? Quem vai ocupar o lugar de Charles Finney? Charles Spurgeon? Quem vai ocupar o lugar de Moody? De William Seymour? Quem vai ocupar o lugar de Billy Graham? Eu estou olhando para eles e para elas. Estou vendo Cláudio, o adorador da 1/10 hora. Estou vendo Severino, o adorador da última hora. Estou vendo Thaís, o adoradora da última hora. Estou vendo Alex. Estou vendo Carla. Estou vendo Lando. Estou vendo Wagner. Estou vendo Nicole. Eu estou olhando para Lincoln. Eu estou olhando para Ivete. Para Antônio. Para Teresa. Eu estou olhando para Zé Carlos. Para Edmundo, para Lúcia Nobre, para André. Vão vocês também trabalhar na minha vinha. O livro de Hebreus encerra então aquela história entrando no capítulo 12. E eu peço que toda a igreja esteja de pé.
Hebreus capítulo 12, verso 1. Do 1 ao 3. Quando ele encerra a relação dos adoradores da última hora, o escritor aos Hebreus entra na história da igreja. Entra na minha história e na sua história. Eu gostaria de ler com vocês esse texto. Todos juntos, dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Portanto, também nós. Agora ele não está mais falando de Abraão, nem de Noé, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Abel. Ele está falando para mim e para você. E você pode ler essa passagem incluindo o seu nome aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas são esses homens e essas mulheres do passado, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3, todos juntos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem de dano. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse momento.